Boas palavras para um bom dia. Estamos nos aproximando do Natal e agora, nessas próximas 2 semanas, nós vamos falar todos os dias sobre o aniversariante, a principal figura do Natal, que não é Papai Noel, é Jesus, né? Embora a nossa civilização ocidental tenha tornado o Natal uma festa do Papai Noel, Natal é quando se comemora o nascimento de Jesus, né? Quando se lembra, quando se celebra. Embora o Natal tenha se tornado uma festa comercial, a ideia era honrar, pensar e celebrar a vinda de Jesus à Terra. E nós vamos falar de Jesus aqui sob diversas perspectivas, né? Como sempre, a gente procura fazer um diálogo plural e interreligioso. As percepções de diversas tradições espirituais sobre Jesus, cristãs ou não cristãs, e também as diversas formas dos próprios cristãos verem Jesus, né? Mas também percepções poéticas de líderes religiosos, de escritores, de pessoas que escreveram alguma coisa livremente sobre Jesus. Então nós vamos aqui fazer uma imersão na figura desse mestre da humanidade, dessa pessoa que exemplificou o bem, o amor, a bondade, a generosidade, e que se os próprios cristãos, que se dizem seguidores dele, seguissem os seus ensinamentos, estaríamos num mundo muito melhor, né? Eu hoje vou começar, já na outra temporada, eu uma vez citei esse livro aqui, é o livro do Khalil Gibran, Khalil Gibran, né, que é um poeta libanês, um poeta, escritor, inclusive pintor, porque ele todos os livros dele são ilustrados por ele próprio, né? Olha só que beleza aqui a imagem de Jesus, bem como um homem árabe, né? Como um homem do Mediterrâneo, ali do Oriente Médio, né? Judeu, árabe, eram todos ali da mesma região e provavelmente Jesus tinha esse aspecto, né? De um homem do Oriente Médio, né? E se chama Jesus o Filho do Homem. Ele faz o seguinte, ele faz uma visão multifacetada de Jesus, como se cada pessoa que conviveu com Jesus, então os apóstolos, a Maria, ou Madalena, ou também os inimigos, fossem falando sobre ele. Cada capítulo é uma fala sobre Jesus, né? Então eu vou ler aqui, mas ele tem uma fala muito poética, o Khalil Gibran, né? Olha só, ele, por exemplo, fala aqui como se fosse o Tiago, filho de Zebedeu, né? Falando, olha só que poético. Certo dia, na primavera do ano, Jesus parou na praça do mercado de Jerusalém e falou à multidão sobre o reino dos céus. E acusou os escribas e os fariseus de colocar armadilhas e cavar trapas no caminho dos que anseiam pelo reino. E denunciou-os. Ora, no meio do povo havia um grupo de homens que defendia os fariseus e os escribas e procurava lançar as mãos sobre Jesus e sobre nós também. Mas ele os evitou, afastou-se deles e caminhou para a porta da cidade. E disse-nos: minha hora não chegou ainda. Muitas são as coisas que me restam a dizer-vos, e muitos os atos que tenho de executar antes de me entregar a este mundo. Depois disse, e havia alegria e riso em sua voz: vamos ao país do norte encontrar a primavera. Vinde comigo aos montes, pois o inverno acabou e as neves do Líbano estão descendo aos vales para cantar com os arroios. Os campos e os vinhedos expulsaram o sono e estão despertos para saudar o sol com seus figos verdes e suas tenras uvas. E caminhou diante de nós, e nós o seguimos naquele dia e no dia seguinte. E na tarde do terceiro dia alcançamos o cume do Monte Hermon. E ele se deteve, olhando abaixo das cidades e das planícies. E sua face brilhava como ouro fundido. E ele estendeu os braços e nos disse: olhai a terra em seu verde vestuário, e vede como as correntes debruaram de prata as barras de suas roupagens. Em verdade, a terra é bela, e tudo quanto há sobre ela é belo também.
Mas há um reino além de tudo que vós vedes, e lá eu reinarei. E se tal for a vossa escolha, e tal for realmente o vosso desejo, também ireis lá e reinareis comigo. Minha face e vossas mãos nunca, minha face e vossas faces não usarão máscaras, nossas mãos não empunharão espada nem cetro, e nossos súditos nos amarão em paz e não terão medo de nós. Assim falou Jesus, e eu me sentia cego para todos os reinos da terra e todas as cidades de muralhas e torres, e esperava, no meu coração, seguir o Mestre ao seu reino. Então vejam que ele faz uma leitura poética das palavras de Jesus, com licenças poéticas, mas assim, pega a essência e transforma numa poesia. É o que ele sempre faz, né? Todas as obras dele, o Khalil Gibran é de uma poesia incrível, uma poesia em prosa, né? Porque são livros em prosa, mas com uma poética maravilhosa. E assim a gente vai mergulhando, né, naqueles caminhos da Galileia, naqueles caminhos de Jesus, e sentindo a presença do Mestre através dessa linguagem poética. Não é a linguagem que está no Evangelho, mas é a linguagem que ele traduz a poesia, com que ele traduz a poesia do Evangelho, porque o Evangelho também tem uma grande poesia, mas é claro que é muito mais sincopado, né, o Evangelho, é muito mais seco, né, porque era como se escrevia na época, e foram tantas escritas e reescritas, e passou da oralidade para a escrita, e depois tantas traduções e tantas que nem sabemos mais exatamente o que Jesus, como Jesus disse, né, mas aqui ele reproduz de maneira poética. Então, assim abrimos essa nossa semana, ou essas nossas semanas, falando de Jesus, desse mestre que palmilhou os caminhos da terra, quase que sem tocar o chão, mas tocando os corações, né? Trazendo a novidade de um reino que não é deste mundo, mas que está dentro de nós, se nós assim abrirmos o coração para ele. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.